Se você achava que o governo não conseguiria novas formas de aumentar os impostos sobre as pessoas, você estava errado. Porque agora o governo sancionou a reforma tributária e vetou a isenção sobre fundos imobiliários e fundos do agronegócio. Esses fundos até então seriam isentos do IBS, que são impostos sobre bens e serviços, e o CBS, que são contribuições sobre bens e serviços. No final das contas, é tudo imposto. O nome que a gente dá aqui para eles é IVA, que seria o imposto completo que a gente costumaria pagar através da reforma tributária. Essa reforma vai acabar com PIS, COFINS, ICMS, ISS. Eles não decidiram ainda a taxa, mas é muito provável que fique em 28% ou até mais que isso. Mas eu fiz um vídeo a respeito da reforma tributária, vou deixar aqui para quem quiser assistir, mas o que acontece? Os fundos imobiliários agora não serão mais isentos e terá uma cobrança desse imposto a respeito desses fundos. E agora, será que a gente vai ter essa cobrança sobre dividendos, sobre os rendimentos, sobre a venda? Como vai funcionar esse imposto de fato? É isso que eu vou falar aqui para vocês e explicar se vai ter algum impacto negativo para sua carteira e para os seus investimentos também. Eu me chamo Aleph Nogueira e aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos, sobre finanças, sobre negócios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que você goste dos vídeos que eu ando postando aqui. Acredito que eles vão agregar bastante ao longo da sua vida. Certo, vamos direto ao ponto. Os fundos imobiliários, com essa nova reforma tributária, terão que pagar impostos, só que ele não vai ser de 28%, porque a gente está falando aqui de bens imóveis, casas, prédios, qualquer tipo de construção, qualquer tipo de bem imóvel, ele pagará 70% a menos que 28%, que no caso seria o exemplo que eu estou dando aqui. Claro que a gente ainda não sabe exatamente se vai ser 28, 29, 30, mas a expectativa é que fique entre 28, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas se a gente pega aqui 70% de redução, nós vamos ficar com um imposto de 8,4% relacionado a bens imóveis. Um exemplo é a locação, o aluguel desses imóveis. Os fundos imobiliários, a maior parte deles, uma boa parte, trabalha com aluguel. Seja o aluguel de um prédio comercial, seja o aluguel de um galpão logístico, seja o aluguel de uma agência bancária, que é bem difícil hoje, mas enfim. Tanto para fundos imobiliários quanto para fundos do agronegócio, que investe também em terras, em fazendas, enfim. O fundo imobiliário, se ele tiver uma renda, por exemplo, de 1 milhão sobre aluguéis, ele terá que pagar 8% disso. Ou seja, 84 mil reais, seria 8,4%. Esse é o imposto que o fundo vai pagar. Ele vai te impactar negativamente da seguinte forma. Você pode receber menos renda. Se esse fundo te pagaria R$100 de renda por cota, talvez ele comece a pagar menos, 92, 93, 94, um pouco a menos porque ele pagou imposto sobre aquela renda, ou seja, a renda dele diminuiu. Ou pode acontecer o seguinte, o fundo imobiliário, o administrador desse fundo imobiliário, ele pode aumentar o valor do aluguel para cobrir esse novo imposto. Ao invés de o fundo imobiliário cobrar, por exemplo, 100 mil sobre uma sala comercial em um prédio corporativo, eles podem aumentar esse aluguel para 110 mil ou 119 mil, um valor mais alto, porque após a dedução dos impostos, eles continuam tendo esses 100 mil de renda. Pode ser um problema para quem está pagando aluguel, ou pode ser um problema para quem é dono de cotas desse fundo imobiliário ou desse fiagro. E o que eu penso aqui? A gente tem os fundos imobiliários como um dos principais investimentos no Brasil hoje, onde as pessoas estão cada vez mais aplicando, principalmente por conta de indicações através das redes sociais. E o que acontece é que a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas investindo em fundos imobiliários. Essas pessoas, a maior parte delas não tem tanto dinheiro investido em fundos assim. São pessoas que têm um pouco de dinheiro, às vezes colocam R$1.000, R$2.000 em fundos imobiliários para ter uma renda extra, para ter um valorzinho que entra em conta. N objetivos. Essas pessoas podem ser muito impactadas se o fundo não aumentar o valor do aluguel, por exemplo, porque o fundo vai ter menos renda. E aí que tá. Quem vai sofrer mais é geralmente aquela pessoa que tem um pouco menos de recurso investido. Quem tem muito dinheiro talvez não sinta falta de 10 mil que ele deixou por conta desse imposto, 20 mil, 30 mil, às vezes a pessoa tem tantas cotas que não faz diferença para ele. Geralmente essas pessoas milionárias, a maior parte desses investidores milionários, não chega nem aos pés da quantidade de pessoas pequenas, de pequenos investidores que têm cotas de fundos imobiliários, isso em quantidade. Esses são os principais pontos negativos a respeito desse veto. Os rendimentos em si não terão cobrança de imposto, eles continuarão isentos. Até porque não faria nenhum sentido a gente ter um imposto a respeito da renda e depois a respeito do rendimento. Seriam dois impostos. Seria loucura, por mais que eu não duvide nada, porque o governo está gastando muito e
busca formas de arrecadar mais. Eu não vou falar aqui que não vai ter taxação a respeito dos rendimentos, porque tudo pode acontecer. Esse vídeo meu ele pode acabar envelhecendo mal por conta disso. Nunca duvide do governo quando o assunto é impostos. Até porque falaram que não iam taxar as blusinhas, não iam taxar as compras internacionais, o que aconteceu. E eu acredito que eles não taxaram o rendimento justamente por conta da desaprovação da população, porque tiraria dos fundos imobiliários um dos seus principais benefícios, que é justamente essa renda mensal livre de imposto de renda. Mas nem todos os fundos serão tão impactados com esse veto, porque a gente está falando aqui de bens imóveis, mas nem todos os fundos imobiliários trabalham com imóveis. Os fundos de crédito, os fundos que negociam dívidas atreladas em imóveis, mas não diretamente em imóveis, eles não serão tão impactados. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, o principal índice de fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil hoje, ele vem caindo de forma muito agressiva. A gente teve quedas não só por conta dessa notícia, logo quando saiu a notícia caiu 1%, mas há muito tempo, desde novembro, esses fundos estão caindo, os fundos imobiliários estão por preços baixíssimos e chega a um ponto onde eles podem se tornar uma oportunidade, principalmente esses fundos atrelados a dívidas de imóveis. Há uma série de fundos que estão sendo negociados a preços abaixo do valor patrimonial. É normal o fundo ser negociado abaixo, um pouco abaixo. E há certos fundos que estão sendo negociados muito abaixo do seu valor patrimonial sem sentido algum, apenas por conta desse pessimismo com o governo, desse pessimismo com a economia brasileira e também por conta desse novo veto. Por isso eu não acredito que o IFIX vai cair tanto assim nos próximos meses, porque essa decisão, ela já causou um impacto, ela já estava até precificada nos preços do IFIX e a gente já teve um IFIX que caiu muito, ou seja, é uma oportunidade para quem não entrar em pânico. Logo, um conselho que eu dou aqui para vocês é não entrar em pânico. Se entrar em pânico, vender tudo, ficar com medo, sair no prejuízo, isso vai ser um problema, porque você tira o dinheiro seu suado dinheirinho e dá para quem é inteligente, para quem investe com consciência. Se você já investe em fundos, ou até mesmo pensa em começar a investir, tem um objetivo onde esses fundos vão te ajudar de fato, é avaliar as oportunidades. A gente está com uma série de oportunidades hoje no mercado de investimentos e é justamente nessa parte de fundos imobiliários, principalmente na parte de crédito, que podem haver ótimas oportunidades. Então, faça essa avaliação antes de tomar alguma decisão brusca. Até porque com esse preço mais baixo, a gente entra com um preço médio menor, a gente corre menos riscos desse fundo cair ainda mais, porque a gente está pegando um preço um pouco baixo, um preço mais baixo do que a média do mercado está pagando. E por quê? É porque o fundo ficou ruim que ele caiu tanto? Não, é por conta desse pessimismo, porque na verdade o fundo pode continuar entregando os mesmos rendimentos, ou rendimentos um pouco mais baixos, talvez, mas está pagando mais do que ele pagava antes, porque o preço dele estava muito alto, ele pagava uma renda boa. Porém, o preço caiu bastante e a queda da renda não vai cair tanto assim, ou talvez nem caia. Até porque esse veto pode ser derrubado. Essa decisão não é definitiva, isso não está valendo ainda. É muito provável que talvez derrubem esse veto. Logo, não precisa se preocupar tanto, não precisa ficar tão ansioso a respeito disso. Na verdade, é no momento onde todo mundo está com pessimismo, no momento onde todo mundo está em pânico, que surgem boas oportunidades. Resumindo, os fundos imobiliários serão taxados, fiagros também, mas será a respeito dos seus bens imóveis. O rendimento não será tributado, logo assim pode haver uma pequena queda, mas não terá rendimento tributado. Claro que não de uma forma direta. A maior parte dos fundos despencou, o que gera uma grande oportunidade para quem tem caixa para investir ou até mesmo para aquelas pessoas que já investiam e queriam fazer um preço médio, queriam melhorar o preço médio dos seus fundos imobiliários. Muita gente vai vender seus fundos imobiliários com prejuízo, até porque elas vão entrar em pânico, mas muita gente vai ganhar dinheiro porque vai comprar esses fundos dessas pessoas que entraram em pânico. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que vai sair no lucro. Agora, se você investiu no fundo imobiliário sem ter tanto conhecimento, sem saber a estratégia, para que serve o fundo imobiliário na sua carteira, eu aconselho que você faça uma avaliação dos seus investimentos. Por quê? Pode ser que você invista em um ativo pensando em um objetivo, mas esse ativo não é bom
para esse objetivo que você tem em mente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com aquele amigo seu que tem fundos imobiliários, está preocupado, e faça isso para acalmar esse seu amigo. Curta esse vídeo se gostou e não se esqueça de se inscrever no canal, ajude a gente a bater essa meta de 1000 inscritos aqui. Eu não consegui bater a meta no ano passado, mas eu continuo com ela aqui em mente, eu quero alcançar e eu sei que a gente vai alcançar uma hora ou outra. Chegamos ao final, eu te espero no próximo vídeo. Valeu!